Gente, você já ouviu falar da Anne Frank? Ou Anne Frank? Com certeza já ouviu falar, né? Outros talvez não, mas a Anne Frank, ou Anne Frank, ela é uma das grandes personalidades do século XX. Anne Frank, ela nasceu em 1929, ali na Alemanha, mas de família judaica, né? De sangue judaico. E vocês sabem que na Alemanha, nesse contexto aí, em 1929, contexto da Grande Depressão, estava surgindo aí o nazismo na Alemanha, fascismo na Itália. Eu não vou explicar aqui sobre o nazismo e o fascismo por quê? Porque eu tenho vídeos já sobre isto no meu canal. Eu tenho minha playlist História Geral, tenho História do Brasil também, tenho várias playlists, e na História Geral tem lá fascismo, tem sobre Mussolini, tem sobre Hitler, tem sobre por que Hitler ascendeu na Alemanha. Ascendeu, não é ascendeu, ascendeu. Subiu ao poder na Alemanha. Eu explico lá todo o contexto, porque Hitler é tão perverso, tão mau, considerado hoje um monstro. Ele conseguiu chegar ao poder na Alemanha, a Alemanha era a meca das ciências na época. Gente de alto conhecimento, prêmio Nobel de vários, de química, de não sei o que, física e tal, alemães inteligentes. Enfim, uma Alemanha evoluída, digamos assim, em termos de conhecimento, uma Alemanha rica, uma Alemanha de um conhecimento muito avançado, porque a Alemanha ela abraçou o nazismo. Eu explico isto em um vídeo meu chamado Por que Hitler ascendeu ao poder na Alemanha. Então a Anne Frank, ela está nesse contexto aí, esse contexto de nazifascismo. Você pode ver lá meus vídeos. Também tem um vídeo sobre Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que resistiu ao nazismo, muito bom, modesta parte. Tem um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Começa, obviamente, a perseguição aos judeus, chamado antissemitismo, né? Era um antissemitismo em que havia muitas fake news. Goebbels era o rei das fake news. Né? Fake news não é de hoje, na época, né? Já com Hitler, com Goebbels, o seu ministro lá da propaganda, mentindo para todos os lados, e disse que uma mentira dita 1000 vezes pode se tornar verdade. E Goebbels foi lá com suas mentiras em relação aos judeus, aquela conspiração de judeus que quer conquistar o mundo e tal, e que judeus é o atraso da Alemanha, e começou todo aquele discurso. Enfim, aí também havia a questão do arianismo, né, que é uma espécie de racismo alemão, e lembrando que nem todos os alemães aderiram ao nazismo, né? Houve muita resistência. Uma grande parte abraçou o nazismo, mas outra parte resistiu. E também, obviamente, não tem nada a ver com os alemães de hoje, né? É para ninguém ficar com aversão aos alemães. Claro que não. Estamos falando de um contexto aí do nazismo em que muitos alemães abraçaram o nazismo, é verdade, mas outros não. E que hoje a Alemanha repudia o nazismo. Se houver neonazista, e a gente sabe que há aqui e ali, são pontos, aqui são focos pequenos. A Alemanha atual, obviamente, não é nazista, devemos respeitar, obviamente, todos os povos e também, obviamente, aos alemães, e não ver os alemães com maus olhos, com exceção daquele 7-1 que o Brasil levou na Copa, né? Mas isso aí deixa para lá, isso é só uma brincadeira. Em todo caso, a Anne Frank, os judeus começam a ser perseguidos e a família da Anne Frank, ela, sua irmã mais velha e seus pais, sua mãe e seu pai, eles vão para Holanda e se refugiar na Holanda, porque na Alemanha estava todo um contexto de perseguição aos judeus. Mas chegando na Holanda, Hitler começa aí a Segunda Guerra Mundial, invade a Polônia. Eu tenho um vídeo aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, imperdível, vou deixar na tela final para você. E o nazismo chega ali na Holanda, onde estava Anne Frank. Anne Frank. O pai dela era comerciante e montou lá uma loja e fez
construir um esconderijo na sua loja por trás de uma estante de livros, coisa assim. Tem uma biblioteca, enfim, tem uma loja, ele era comerciante, e construiu este esconderijo na loja. Ficaram lá. Algumas pessoas sabiam, poucas pessoas, se não me engano, 5 a 6 pessoas sabiam do esconderijo, até porque tinha que levar alimentação para eles, roupa, enfim, livros. E até que os alemães descobriram, de algum modo descobriram que estava ali a família Frank, né? E eles foram levados para a Alemanha, obviamente, e apenas só e somente o pai sobreviveu. Tem uma frase da Anne Frank que diz: apesar de tudo, a despeito de tudo, ainda acredito que as pessoas são boas. É uma frase que nos inspira, né? Nos inspira a olhar o mundo, não obstante as tragédias e os absurdos e as maldades que ainda existem por parte de muitos, também entender que há muita bondade, muita esperança no mundo. No mesmo século XX que forjou Hitler, também forjou Martin Luther King, né? Então, no mesmo século XX, em que aparece a figura do Hitler como um grande psicopata, destruidor de pessoas, cheio de ódio, tem também o Martin Luther King, um dos grandes do século XX. Estamos aqui a blusa do Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho. E tantos outros. Então a Anne Frank, ela nos ensina isso. Olha que frase maravilhosa. A despeito de tudo, eu ainda acredito na bondade do ser humano. É uma frase de esperança, né? Como dizia o Paulo Freire, sou movido pela esperança enquanto luto. Enfim, o pai dela sobreviveu e ela escreveu um diário. E quando o pai dela volta ali para a Holanda, alguém, se não me engano, uma amiga da família tinha achado o diário, o entregou ao seu pai e ele publicou. E hoje o Diário de Anne Frank é uma grande obra literária, milhões e milhões, até onde eu li, são mais de 30 milhões, provavelmente até mais, de livros vendidos. Enquanto eu falo aqui, com certeza, vários livros da Anne Frank está sendo vendido, e também vários idiomas, mais de 70 idiomas, se eu não me engano. Anne Frank, grande personalidade do século XX e que nos inspira. Eu sou o professor José da Costa, você vai se inscrever, porque gostou do vídeo, tenho certeza, e vai ajudar o canal a crescer, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho para receber a notificação de vídeos bons. Quarta e sábado pela manhã nós colocamos vídeos. E você vai fazer um comentário para ajudar o canal a dar o seu like, porque o objetivo do canal é simplesmente este: difundir o conhecimento científico e histórico. Estamos aqui para isto e preciso da sua ajuda para que isto aconteça. Te espero no próximo vídeo.